iniciando mais um destaque, uma produção da FGF-TV, veiculado pelo canal 14 da Multiplay. Hoje nós estamos recebendo em nossos estúdios a doutora Cíntia Greine. Ela é formada em Direito e pós-graduanda em Direito e Processo Tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Atualmente é advogado do escritório Paulo Quezada Advocacia, colunista da revista jurídica Direito CE, sobre advocacia empreendedora, conselheira titular do Conselho Consultivo Jovem da OAB Ceará, membro da Comissão de Defesa das Prerrogativas dos Advogados e Valorização da Advocacia da OAB Ceará, incentivadora e fomentadora da gestão empreendedora na advocacia através de cursos, encontros e redes nacionais de integração e network, constituiu a Comissão Educativa da OAB Ceará no biênio 2014-2015, participando da elaboração e metodologia da cartilha e aplicação de aulas práticas nas escolas públicas municipais de Fortaleza, com o projeto OAB Educar. Cíntia, seja bem-vinda. Obrigada, Tayana. É um prazer. Pronto. Cíntia, a gente sabe que uma das áreas da advocacia, do direito, aliás, que você tem se dedicado mais, que é o seu forte, é a questão da advocacia, Sim. né? Conta pra gente como foi, como iniciou a tua trajetória até chegar a ser advogada, como foi a escolha por essa área? Muito bem. Vamos lá. Primeiro, meu pai teve a grande sorte de que o sonho dele de que eu fosse um dia advogado fosse também tomado por mim. Daí porque eu queria realmente iniciar dizendo isso, porque hoje a gente até brinca, porque foi um tanto quanto dificultoso na época, né? Isso porque eu morava no interior, numa cidade chamada Ipaumirim, bem distante, fica aqui no estado do Ceará. Estudei, assim como também os meus irmãos, a vida toda em escola pública, municipal. E, pelo menos à época, isso há 8 anos atrás, embora há não muito tempo, mas ainda havia uma forte tendência cultural de que as formações realmente ideais fossem no campo do direito, no campo da medicina, situações que hoje a gente sabe que, com o mercado atual, a multiplicidade de profissões realmente se tornou muito potencial. Mas o fato é que, na época, meu pai tinha o sonho de que eu fosse advogada. E certamente, talvez, aliás, por tê-lo ouvido tanto falar disso, eu fui criando uma afeição muito grande por essa área, né? Alguns advogados na época eram muito conhecidos lá, dentre os quais, com quem hoje eu tenho a feliz oportunidade de trabalhar, com o doutor Paulo Quezada. E o fato é que, depois de terminei o 3º ano, ensino médio regular, a minha mãe decidiu que eu teria que morar aqui em Fortaleza, porque essa, feliz ou infelizmente, mais infelizmente, ainda é uma realidade muito vivenciada para os alunos do interior do estado. As oportunidades são escassas, então, finalizando o ensino médio regular, a oportunidade que surge realmente é ir para uma cidade próxima, especialmente aqui para a capital, onde as chances de crescimento são maiores. E foi assim que, terminando o 3º ano, vim para cá, aos 16 anos. De logo, me engajei em um escritório, iniciei estagiando auxiliando administrativamente esse escritório, fazia parte até de um programa de estágio, e essa vontade pela advocacia mais se confirmou quando eu tive essa oportunidade de 8 anos atrás, praticamente, entrar em um escritório e sentir a realidade prática de um advogado. Então, aquela ideia que foi iniciada pelo sonho do meu pai e que depois se tornou meu sonho, à medida em que eu tive a feliz condição de ver a vida de um advogado, confirmou-se em mim. Então, esse processo de escolha foi assim, foi desde o início, lá atrás, com a minha própria criação familiar, e que isso desagou no meu sonho. Tá? Então, isso é o que eu sempre, aliás, digo para quem me pergunta, especialmente para jovens advogados, de que foi uma escolha efetivamente minha, embora meu pai se felicite muito com ela. Então, em resumo, foi isso. Uhum. Que legal. Cíntia, você já trabalhou, aliás, você ainda é conselheira jovem da OAB, não é isso? Isso. Quais são as atividades que são desenvolvidas? Como é que funciona? Muito bem. Meu ingresso na OAB foi até interessante do ponto de vista de engajamento mesmo. Em 2013, aproximadamente, mais ou menos, eu recebi um convite do então presidente da Comissão Educativa
para compor, ainda como membro colaborativo, porque eu não era advogada ainda, eu estava concluindo a faculdade, em que pese já ter, na época, logrado êxito no exame de ordem. E aí, eu adentrei nos átrios da OAB com esse primeiro projeto do OAB Educar, que foi realmente fascinante. Daí, após, recebi uma indicação para compor o Conselho Jovem, onde estou desde 2015. E o Conselho Jovem, especialmente do Ceará, realmente tem sido fascinante. Essa ideia, esse trabalho de envolvimento exponencial realmente do jovem advogado, começou efetivamente, eu digo efetivamente do ponto de vista pragmático, até pelo Conselho Federal do OAB, no princípio do ano passado, lá para fevereiro de 2015, quando do enfrentamento do Plano Nacional de Valorização da Jovem Advocacia. Em imediata subsequência, o Estado do Ceará, que foi um dos pioneiros a implementar o Conselho Consultivo Jovem, que é hoje um órgão pertencente à instituição OAB, Ceará, montou esse primeiro projeto e eu tive a oportunidade realmente de compô-lo. E lá nós vimos o quanto nós, enquanto jovens advogados, poderíamos produzir e contribuir para a cultura da advocacia e, sobretudo, para a valorização da pessoa do jovem advogado nesse processo. Daí surgiram vários projetos, entre os quais eu cito com maior veemência o projeto de pesquisa que eu tive a feliz condição de coordenar esse projeto, que foi uma pesquisa de campo nacional e, sobretudo, local, nas subseções aqui do estado do Ceará, para termos uma ideia real dos honorários de correspondência que estavam sendo cobrados em nossa realidade de mercado. Fazendo essa pesquisa, nós elaboramos, depois de toda uma metodologia de planejamento, foi um trabalho realmente muito bem fomentado, nós elaboramos uma tabela de correspondência, que é medida em UADS, é a unidade para efeito de estipulação de honorários advocatícios, né? E alguns meses depois, essa deliberação tomada e votada no Conselho Consultivo Jovem foi, há poucos dias, também votada e sagrada pelo Conselho Seccional da OAB, estando, portanto, em vigor aqui na subseccional. Então, hoje, a tabela de parâmetro dos honorários de correspondência do advogado tiveram origem de um trabalho lá no Conselho Jovem e realmente foi uma das nossas maiores vitórias, entre muitas outras mesmo. Tem sido um órgão de verdadeiro valor para esse enfrentamento das dificuldades do jovem advogado. Cíntia, e como é que está o mercado para o jovem advogado? Assim, com todos esses desafios, com toda... Que bom que existe esse apoio da OAB, que existe esse conselho, né? Mas no real mesmo, como que está o mercado para essa turma jovem, essas pessoas que estão se formando e que têm o desejo pela advocacia? Olha, essa é uma excelente pergunta, porque nos dá a oportunidade de considerar aqui, e já o coloco de início, o verdadeiro agente de valorização do jovem advogado, muito mais do que a OAB, muito mais do que outros órgãos parceiros, é sempre o jovem advogado, né? Então, nós contamos com a realidade de mercado hoje que é realmente saturada. Nós temos no Brasil, já chegaremos ao número de 1 milhão de advogados, 900 e algum número específico, 900 mil advogados, mais do que isso. Desses, pouco mais de 40% compõem a parcela dos jovens advogados. Aqui no estado do Ceará, nós temos, em média, 33 mil inscritos, e esse percentual de participação do jovem advogado se mantém. Então, nós chegamos a uma grande conclusão. Há muito jovem advogado, a concorrência realmente é gritante, e quando eu digo que nós chegamos a essa conclusão, é uma confirmação, porque isso já existe há bastante tempo, é um percentual real e preponderante há muito tempo, mas o fato é, em que pese esse número farto, o mercado sempre está aberto para profissionais de qualidade e, sobretudo, profissionais inovadores. Tá? Então, hoje, é uma realidade a competição voraz, efetivamente,
Não há dúvida de que o mercado, para o jovem advogado, o recebe com uma concorrência muito grande. Agora, o comportamento, a forma como esse jovem advogado se porta, se qualifica e, sobretudo, enxerga as oportunidades, é a linguagem verdadeira que o fará ser apenas um número nessa multidão expressiva, ou realmente obter aquele destaque que desde sempre, desde o início da faculdade, ele espera. A advocacia hoje, para o jovem advogado, é e continua sendo um segmento de mercado muitíssimo promissor. A diferença e a consideração de maior importância é: nós, enquanto jovens advogados, estamos sabendo reagir às mudanças de mercado? Basicamente é isso, e à medida que nós formos falando aqui, eu adentrarei mais um pouco nesse assunto. Sim, então, fazendo uma ponte já, isso que você nos contou. A gente sabe que você trabalha num dos maiores escritórios de advocacia do Ceará. Então, conta pra gente quais são os maiores desafios que você enfrenta e que caminho você trilhou também para conquistar esse espaço. Olha, vindo lá do sertão do Ceará, desde sempre eu imaginei que não seria fácil. Mas desde sempre eu acreditei. Muito estimulada pelos meus pais. A minha mãe e o meu pai foram pessoas que contribuíram exponencialmente para o lugar, para que eu chegasse até o lugar onde estou e até o mundo adiante. Mas o fato é que eu sabia das minhas dificuldades. O nosso processo de inovação, de se dar ao mundo de uma forma diferente, não nos retira a responsabilidade de sermos realistas. Eu sempre fui muito realista com a minha condição. A uma, porque não tinha dinheiro. A duas, porque vinha do interior e precisei tomar parte de uma realidade absolutamente diferente. E a três, porque o ritmo de trabalho, de estudos que eu tive que enfrentar aqui, chegou muitas vezes a me vencer. O cansaço era absurdo. Então, desde o dia em que eu decidi vir para cá, eu tomei como por base um grande princípio. Se eu pretendo chegar a níveis altos, contando com todas essas dificuldades, que talvez a boa parcela não conte, eu preciso fazer e reagir de forma como os outros não fazem. Eu preciso trabalhar 2 vezes mais. Eu preciso estudar 2 vezes mais. Então, desde o início até o presente momento, essa é a minha filosofia de trabalho. É trabalhar 2 vezes mais. É buscar me qualificar 2 vezes mais do que a média. Porque acontece. Então, veja. A chegada hoje no escritório, onde eu digo com muita verdade, ser muito feliz pela advocacia que eu exerço lá, passou por todo esse planejamento. Quer dizer, eu precisei, em um primeiro momento, me dar a conhecer. O que quero dizer com isso? Qualificar, compreender que uma postura média, uma postura conformada com as situações não iria me permitir chegar a um lugar de destaque. Então, eu me trabalhei, quer a nível técnico, de aprendizado científico do direito propriamente, e quer a nível comportamental. Eu sempre tive essa vontade de buscar uma visão realmente que me permitisse encontrar em um problema, uma oportunidade. E foi assim que aconteceu, depois de... Eu conto no meu currículo com pouquíssimos escritórios onde já trabalhei. Porque sempre passei muito tempo lá por essa tendência de querer vestir efetivamente a camisa do escritório ao qual eu vim a fazer parte, e é o que eu busco fazer hoje no escritório. Então, e é interessante, Tayana, que quando eu estava mais ou menos no 5º semestre, eu tentei entrar no escritório onde estou hoje, né? A época tinha uma prova de uns 70 alunos, era uma concorrência boa, considerável. E dos 5 últimos eu fiquei. E por um motivo ou por outro não vinguei em compor a equipe, e aquilo na época foi para mim um motivo de grande frustração, e eu não conseguia compreender, porque eu imaginava que tinha ido bem na prova e etc. Depois eu vim realmente me satisfazer com a ideia de que eu precisava entrar como eu entrei hoje. E de fazer o trabalho que nós fazemos hoje, com a advocacia realmente comprometida, efetivamente. Então, a nível de desafios, o que é que me é proposto lá? Por ser um grande escritório, o nível,
a dinâmica dos casos é realmente muito significativa. Quer dizer, na maioria das vezes, eu me deparo com casos muitíssimo complexos. Às vezes que já passaram por outros profissionais e chegam até nós. Então, o maior desafio mesmo, não somente enquanto escritório, mas enquanto advogada, é saber compreender uma necessidade que o cliente nos traz, e muitas vezes essa necessidade já está ainda mais dificultosa pelo tempo, pelas complexidades derivadas também do tempo, e saber me colocar para o cliente e lidar com ele de uma forma estratégica. Isso é o que eu considero muitíssimo uma marca muito forte no advogado de um espírito empreendedor. Ele não vê tão somente atos processuais ou extraprocessuais. Ele vê os atos processuais e extraprocessuais como um meio estratégico que levarão ao fim realmente que almeja. Então, a nível de desafios, esse é o maior. É a dinâmica, efetivamente, a complexidade dos casos com os quais, felizmente, nós estamos obtendo êxito a partir de um trabalho muitíssimo esforçado. É isso. Que bacana. Sim, paralelo a isso, você também tem um trabalho que é bem inovador, que é a questão da advocacia empreendedora. Isso. Né? Conta pra gente, então, sobre esse trabalho, esse projeto, que é bem interessante. Ótimo. Olha, essa ideia de trabalhar com empreendedorismo jurídico, com a advocacia empreendedora, foi um reflexo realmente da minha trajetória profissional, de me ver lá no interior do Estado com pouquíssimas chances de chegar até onde nós chegamos, depois de muito trabalho. Só que, a partir deste muito trabalho, de todo este planejamento, de fixação de metas, de um esforço descomunal, eu vi que era possível. Então, eu comecei a imaginar, e isso é uma verdade, que nós sempre somos levados a nos comportar. As teorias linguísticas dizem isso muito bem. Não existe para o ser humano um não comportamento. Tudo o que nós fazemos a nível de processo comunicacional esboça comportamento. Então, enquanto advogada, especificamente enquanto jovem advogada, eu tinha duas fortes tendências. Me comportar como todos o vinham fazendo e me satisfazer reclamando com as dificuldades comuns, com o mercado inflado, com os honorários a baixo custo, ou eu poderia fazer diferente. Então, a minha ideia de obter resultados diferentes casava com uma necessidade muito lógica, agir de forma diferente. Esse agir de forma diferente, esse agir de forma inovadora, foi o que estimulou muito fortemente em mim essa ideia de empreender na advocacia, empreender a advocacia. Então, ao longo do tempo, das parcerias que se foram formando e do meu estímulo por essa área, né, que hoje que não é ainda uma ciência, o empreendedorismo, é uma tendência realmente que mescla conhecimentos de economia, de administração, motivacionais, psicológicos até, e me utilizar disso para esboçar ideias de negócios, ideias de comportamento nessa situação de ser advogado. E aí, firmando parceria, surgiu a oportunidade de escrever também uma coluna da revista Jurídica e Direito CE, com publicação no Estado do Ceará e também nacional, onde nós escrevemos artigos voltados para essa ideia de empreendedorismo. Escrevemos também em nossa página do Facebook, assuntos relacionados a isso, em outras redes sociais também. E, mais recentemente, além, é claro, dos muitos grupos de WhatsApp, encontros pessoais, tanto aqui no Estado quanto no Brasil, a oportunidade mais recente foi realmente um curso que nós demos, um curso concentrado de empreendedorismo jurídico, que nós demos pela Escola Superior de Advocacia, curso que eu dei com o advogado e também o entusiasta do empreendedorismo, Célio Belém, e realmente foi uma oportunidade ímpar em que nós começamos a quebrar esse paradigma de que empreendedorismo, por ser uma ideia também mercantil, não pode ser casado com a advocacia. E é aí que vem o primeiro grande erro.
o fato de o empreendedorismo lidar com a economia também e com outras questões afetas, não afasta de nenhum modo a sua convivência harmônica com a advocacia. Muito pelo contrário, potencializa. Então, são projetos acontecidos, que estão acontecendo e outros vindouros por aí. E o que eu mais percebo, Tayana, realmente é como essa área precisa ser explorada e como ela nos garante um aproveitamento enquanto profissional de uma forma ímpar, realmente ímpar. E quais são as dicas, então, que você dá para os advogados que têm vontade de atuar nessa perspectiva de negócios, nesse sentido? Bom, a primeira grande questão é realmente compreender que a ideia do empreendedorismo, que não se limita à figura do empresário, ela pode sim e deve compactuar plenamente com a advocacia. Por quê? Explico. Muitas vezes, nós somos levados a compreender que esse processo de empreender, ele, como eu disse, se limita à figura do empreendedor, perdão, à figura do empresário, ou seja, se aplicaria somente ao dono do negócio. E isso é um mito que precisa ser realmente vencido, porque o processo, o comportamento, a atitude empreendedora é de um tal modo, tão importante e tão transformadora, que ela precisa ser acolhida em qualquer posto. Quer o advogado dono do seu escritório, quer o advogado corporativo, quer o advogado que trabalhe no departamento jurídico, quer, inclusive, o servidor público que trabalhe em um órgão jurisdicional, por exemplo, ou em qualquer outro órgão público, ao estagiário, enfim. Porque o que é, de um modo resumido, o empreendedorismo? Dentre as muitas definições, inclusive das teorias contemporâneas, uma me fixa o interesse, que é colocar o empreendedor realmente como um agente da inovação, um agente da mudança. Quando nós buscamos ter essa visão empreendedora, nós nos colocamos em uma condição de enxergar a oportunidade que outros, porque não desenvolveram essas habilidades, não são capazes de enxergar. Ou seja, é inovar naquilo que a média comum considera como impossível de ser mudado. Tá? O próprio processo, eu ouso dizer que o próprio processo de amadurecimento do direito não deixa de ser, por ser também um processo de transformação social, uma consequência dessa mudança comportamental, que está na essência do empreendedorismo. Então, especialmente para o jovem advogado, que lida com todas essas dificuldades muitíssimo naturais, do início de carreira, a concorrência, o ganhar pouco, o mando e o desmando, muitas vezes de um chefe que ainda não compreendeu que ser líder não exige certos comportamentos que precisam ser vencidos. As maiores dicas começam por essas. Pense de forma diferente e haja de forma diferente. Se você realmente espera obter resultados além, comporte-se de uma forma além, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos diversas técnicas, diversos modelos, uns muitíssimo importantes, como é o que a gente costuma falar a esse nível, de ver-se como modelo pessoal de negócio, olhar-se em suas habilidades, em suas competências, ver-se realmente como um negócio pessoal, ver o que precisa ser melhorado. O primeiro grande passo realmente, Tayana, é estabelecer esse planejamento. É o planejamento de carreira que está aqui na base, que permite ao advogado desenvolver esse pensamento que transcende e, portanto, obter resultados compatíveis. Muito bom. Cíntia, e quais são os teus projetos? Eu vejo que você já é muito atuante na sua área, nos seus objetivos, nos seus projetos mesmo, né? Mas, assim, a partir disso, o que tu tem visto, o que mais tu quer, aonde você quer chegar? Vamos lá. Olha, eu tenho muita coisa a ser conquistada ainda, sabe? Mas todas a nível profissional passam pela advocacia. Porque eu amo advogar. Eu vejo na advocacia uma possibilidade que vai muito mais além do que acumular
conquistas, do que apontar números. Não, eu vejo como uma possibilidade de transformar o mundo à minha maneira, de ver as pessoas realmente como parte de algo maior e, portanto, de ser feliz com isso e permitir que elas também o sejam. Hoje, nós chegamos em um nível realmente feliz, né, de ter a oportunidade de trabalhar com a advocacia, que exige muito conhecimento, entrega, disposição, e isso me estimula. Me estimula, inclusive, a me planejar, a me organizar, a saber que, se eu pretendo que esses meus sonhos sejam conquistados, o meu esforço deve ser compatível com eles. A minha performance deve ser compatível com eles. Então, hoje, eu estou concluindo uma especialização em Direito e Processo Tributário pelo IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e que exige um nível técnico muito grande, realmente, o que, inclusive, me fez escolher por esse instituto. Trabalho hoje com essa área comercial, empresarial, civil e fiscal também. Então, a ideia mesmo, Tayana, o amadurecimento do projeto é que, ao delongar do tempo, as minhas especialidades sejam cada vez mais aprimoradas nesses segmentos, também na questão do direito societário, que é uma perspectiva que está acontecendo também. E, a nível de projetos, empreender na advocacia, continuar com cursos, e o trabalho também na UAB, que rende um amadurecimento real de perspectivas para a jovem advocacia. É um trabalho que acontece, sabe? É um trabalho que vai ao encontro de interesses individuais dos jovens advogados, como quanto no interesse geral da classe. Enfim, temos a perspectiva em breve de estar lançando um livro, estamos trabalhando nisso. Que bacana. Então, tem muita coisa acontecendo. As coisas só precisam acontecer. E para que elas aconteçam, a gente precisa se esforçar. A ideia é basicamente essa. Que bom, doutora Cíntia, nós agradecemos muito a tua presença. Deixa para as pessoas que estão nos assistindo, deixa teu contato. E aí fica o convite para depois você vir apresentar seu livro, suas novas ideias, trazer para a gente, tá ok? Ótimo. Agradeço muito, Tayana. Foi uma oportunidade realmente ímpar. Nós temos hoje, esses trabalhos são divulgados tanto pelo Facebook, e eu tenho uma página específica lá que se chama Cíntia Greini Advocacia Empreendedora, Cíntia Greini Advocacia, né? No Instagram também, advocacia.empreendedora, e escrevemos semanalmente na coluna. Quem tiver interesse, acompanhe. A ideia é que realmente nós fomentemos essas ideias juntos, porque o aprendizado é mútuo. E aí eu tomo a liberdade de deixar realmente para quem nos assiste, especialmente para os advogados que nos assistem, esse estímulo para compreender que o mercado mudou, o tempo é outro e nós não podemos permanecer engessados. A advocacia é uma das profissões mais absolutamente encantadoras, que há milênios vem realmente mostrando o seu valor. Nós participamos da entrega desse valor. Quando nós atendemos o nosso cliente, quando nós prestamos com honradez, com ética o nosso trabalho, o que nós estamos fazendo não é simplesmente ganhando dinheiro ou vendendo conhecimento intelectual, é prestando um valor. A minha ideia enquanto advogada é entregar esse valor com a maior excelência possível, tanto aos meus clientes como quanto à própria classe. Então, veja o que precisa ser mudado em você. Niemeyer costumava dizer que nós precisamos sonhar, porque senão as coisas não acontecem. E quando nós olhamos para uma obra de arte até do Niemeyer, nós não enxergamos tão somente estruturas físicas, concreto, gesso, nós enxergamos sonhos. Ele deixou o seu legado de sonhos. A nossa busca por esse legado também é essa. É fazer com que a advocacia retome o brilho que outrora tinha, de ética, de honra, de compromisso. Essa responsabilidade também é nossa,
porque a nossa participação nesse processo de revitalização até é indispensável. Muito obrigado pela oportunidade. Em breve, mais projetos por aí para compartilhar, tá certo? Nós que agradecemos. Muito obrigada, tá, Obrigada, Cíntia? querida. Nós estamos encerrando, então, mais um destaque. Continue conosco através do canal 14 da Multiplay.